Olá, Bezãozão. E aí, vamos dar uma conferida nas questões de física do primeiro simulado Bernoulli de 2024? Primeira questão de física, a questão 91, diz que um experimento didático consiste em observar o movimento de uma bolha criada em um tubo transparente preenchido com líquido viscoso. Quando o tubo é deixado em repouso e com uma certa inclinação, a bolha se desloca com velocidade constante. Olha só nosso primeiro dado aqui, Bezão. Se a gente tem velocidade constante, então a gente está tendo uma questão de movimento uniforme. Tio Augusto, se eu tenho um movimento uniforme, ou a função horária dos espaços, ou a função da velocidade média. Vou trabalhar com uma das duas coisinhas. Vamos adiante. Assim como uma régua próxima à superfície do tubo com auxílio de um relógio ou cronômetro, pode-se medir distâncias e tempos de intervalos sucessivos. A figura mostra uma régua graduada em centímetros, indicando as posições de uma mesma bolha em uma situação A e em seguida em uma situação B. Caso o deslocamento da bolha na situação tenha demorado 4 segundos, qual vai ser a sua velocidade? Ora, Bezãozão, vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Nota que de um numeral para outro eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 eu cheguei na outra. Ora, mais de 20 até 10 eu tenho 10. 10 dividido por 5, 2. Cada espacinho desse aqui corresponde a 2 centímetros. Bom, se eu tenho 20 mais 2, então, cara, o espaço de A, a posição de A, está mais próxima de 22 centímetros. Ó, eu tenho um espacinho depois de B. Então, o espaço de B, ele está mais próximo de quem? De 42 centímetros. Ora, tio Augusto, mas eu sei que ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Meu ΔS, então, vai ser 42 menos 22. A gente vai estar, Bezão, com ΔS de 20 centímetros. Ora, em velocidade, é a distância dividido pelo tempo. Nós vamos ter 20 dividido pelo tempo, que é 4, e aí nós temos uma velocidade média de 5 metros por segundo. Augusto, nesse caso, a minha resposta para a primeira questão vai ser exatamente Bezãozão, alternativa A. Vamos lá para a segunda? Entre 1910 e 1911, Robert Millikan realizou um experimento que consistiu em borrifar gotículas de óleo dentro de uma câmara a vácuo. Tá, como é que foi esse funcionamento aqui? Eu botei uma figurinha para ilustrar para a gente. Ele jogava gotículas de óleo, ficava observando quando essas gotículas de óleo chegavam no local em que a gente tinha um campo elétrico, e a partir daí ele começava a fazer com que a força elétrica ficasse equilibrada, ficasse com o mesmo módulo do peso para a gotícula parar. E aí eu tinha a ideia do equilíbrio. Bom, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? Ó, em módulo, a força elétrica vai ser igual ao peso. Força elétrica, módulo de Q vezes E. E peso, massa vezes gravidade. Perceba que eu consigo, através dessa expressão, encontrar a carga, mg sobre E. O campo elétrico ele era controlado a partir das baterias. A massa da gotícula de óleo, facilmente determinável, né, através de uma balança ou um método qualquer de comparação. E aí, o que é que o Millikan achou? Cara, Millikan encontrou com esse experimento a carga do elétron. Então, nesse caso aqui, aplicando o campo, carga do elétron é o que a gente conseguiria encontrar. Nós temos como resposta correta item B, Bezãozão. Vamos lá para a próxima? Deixa eu pegar aqui a próxima. Nossa! A nebulosa do Bumerangue é um objeto mais gelado ventilado do universo, próximo a menos 270 graus Celsius. Opa, Bezão, parou aqui. Vamos lembrar da definição de temperatura?
Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Tati, Augusto, na hora que eu tiver o meu zero absoluto, seria o 0 Kelvin, eu teria o repouso absoluto das moléculas. Esse 0 Kelvin na escala Celsius corresponderia a menos 273,15 graus Celsius. Então, note que essa temperatura está muito próximo do zero absoluto. Então, essa temperatura está muito próximo do repouso molecular. Daí a nossa alternativa corretazinha, item A. Vamos lá, mais uma, Bezão lindo. Olha só, nós temos agora uma questão cobrando aqui para a gente a habilidade 17. Bom, nessa questão aqui, ele fala para a gente o seguinte. O radar posicionado numa rodovia com velocidade máxima e mínima permitido bem definidos é capaz de monitorar a posição de um veículo que se move do ponto mais distante que o radar consegue monitorá-lo. Opa, vamos lá. Do ponto mais distante que o radar consegue monitorá-lo até a sua própria posição. Show. Em determinado momento do dia, o radar conseguiu detectar e monitorar o movimento de 3 carros. E nesses 3 carros, note aí, você vai ler a questão, que ele fala para mim que esses 3 carros têm velocidades distintas. Espera aí, cara. Ele começa a monitorar do ponto mais distante até o ponto mais próximo. Então, o ΔS dos carros, eles têm que ser exatamente o mesmo. Se você observar aqui no gráfico A, Bezãozão, ΔS dos 3 veículos é o mesmo, ó. Tá? Que vai mudar aqui. Vai ser exatamente o tempo inicial. Mas quando ele chega no radar, ele fala para mim que os veículos chegaram no radar ao mesmo tempo na posição em que o radar está localizado. Então, o que é que significa? Todo mundo tem que estar no mesmo espaço e no mesmo tempo. Ah, cara, esse gráfico aqui está descrevendo o que ele me falou. Ah, tio Augusto, por que é que não pode ser a alternativa D? Nota que o ΔS desse cara aqui está diferente do ΔS dos demais. Acontece que o radar ele começou a marcar todo mundo do mesmo ponto mais distante. Então, a posição inicial ela tem que ser a mesma para eles. Então, aqui eu tenho uma posição inicial 1, aqui eu tenho outra posição inicial. Não dá para ser 2 posições diferentes. Augusto, o gráfico B, o que é que não rola? Eles não chegaram ao mesmo tempo. Ó. Tempo 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. E, Augusto, o gráfico E está mostrando todo mundo em repouso. E o gráfico C, de novo, meninada, tempos distintos. Ó, eles não chegaram no mesmo intervalo de tempo. Eles não chegaram no mesmo instante, eles chegaram em instantes de tempos diferentes. E aqui eu precisaria sempre o mesmo instante de tempo. O único que diz isso é a alternativa A. Vamos lá, mais uma, Bezãozão. Bastam 3 ingredientes, ferro, água e ar. Bom, aí ele descreve aqui, fala um texto da ferrugem, mas vamos agilizar aqui o que é que me interessa. Olha só, o que é que ele fala para mim? Se o oxigênio do ar puder liberar 2 elétrons, número de cargas elementares liberadas, 2 elétrons, Bezãozão. Aí, qual é a carga elementar? Quem é o Ezinho? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí eu quero saber de você o seguinte, nesse processo, quanto é a carga elétrica? Eu quero saber o ΔQ. ΔQ, N vezes E. 2 elétrons foram liberados. Cada elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs em módulo. Né? Rigorosamente, deveria ter a carga o que aqui? Negativa, confere? Bom, mas se ele libera elétron, quando ele libera elétron, que é negativo, o que é que sobrou no corpo? Prótons.
Então, ele libera 2 elétrons, mas deixa 2 prótons em excesso. Por isso que a carga aqui vai ficar positiva. Então, qual é a carga que sobrou? Mais ferro. Ele tem NOx positivo, né? Então, mais 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O que é que eu tenho de respostinha correta? Alternativa D. Questão seguinte, Bezezão. Questão da habilidade 17 do Enem, você interpretar gráficos e tabelas. Ele diz que o experimento utiliza um tubo plástico com marcações a cada 15 centímetros que está com a extremidade inferior fechada por uma borracha e preenchida com água. Uma seringa contendo óleo inserido de forma a furar a borracha, que ejeta uma gota que se desloca de baixo para cima dentro do tubo, e seu movimento foi cronometrado quando ela já estava com a velocidade terminal. E os dados obtidos foram apresentados no gráfico. Perceba, o gráfico ele está me mostrando velocidade terminal. A velocidade terminal é aquela velocidade constante, é quando o objeto fica em movimento uniforme. Se você olhar aqui para o gráfico, o monitoramento da bolinha está me mostrando que a velocidade é 8 centímetros por segundo. Augusto, e eu vou olhar para onde? Você vai olhar para onde a bolinha começa a ser monitorada. Ó. Então, tempo inicial que eu comecei a monitorar, 2 segundos. Tempo que terminou o monitoramento, 9 segundos. Quem é meu intervalo de tempo? Tempo final menos tempo inicial. 9 menos 2, a gente tem 7 segundos. Augusto, mas eu estou querendo achar aqui qual é a distância mais próxima. Ora, Bezãozão, você vai lembrar para mim que se velocidade média é distância sobre o tempo, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Nós temos uma velocidade de 8 centímetros por segundo e a gente tem 7 segundos. Portanto, o nosso deslocamento foi de quem? 56 centímetros. Alternativa D seria a nossa alternativa correta, Bezãozão. Vamos dar uma olhadinha agora, então, na nossa questão de número 106. Los Angeles, onde as temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius no verão, uma das primeiras megalópolis do mundo a testar o pavimento fresco. Essa técnica consiste em pintar algumas ruas ao longo da cidade com um revestimento especial de cor branco-cinzento. Pavimento de asfalto negro comum absorve entre 80% e 95% da luz solar, enquanto o revestimento claro a reflete, abaixando a temperatura do solo significativamente. O calor aqui sobre a superfície negra é de 42 graus. Nesse momento. E com o revestimento, ela vai a 36 graus. Muito bem. Eu quero saber de você. Se essa notícia fosse publicada nos Estados Unidos, que utilizam a escala Fahrenheit como unidade de medida, ela teria uma redução de temperatura de quanto? Bezão, redução de temperatura, eu estou te pedindo qual é a variação Fahrenheit. Vamos primeiro achar a variação Celsius. A variação Celsius vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Bezãozão, nós vamos ter 6 graus Celsius de variação. Agora, a variação Celsius, ela está para 5, assim como a variação Fahrenheit, ela está para 9. Essa aqui é a relação entre variações de temperaturas. Então, eu vou te falar que 6 está para 5, assim como a variação Fahrenheit vai estar para 9. Ora, Bezãozão, minha variação Fahrenheit, então vai ficar 6 vezes 9 dividido por 5. Eu vou ter uma variação Fahrenheit de 10,8 graus Fahrenheit, o que me dá a alternativa B. Ah, Titio Augusto, mas é aquela formulazinha, quando eu uso que Celsius está para 5, assim como Fahrenheit menos 32 está para 9. Não, você usa essa fórmula aqui para
converter a temperatura. Então, você iria fazer a conversão da temperatura Celsius e da temperatura Fahrenheit para depois achar a variação. E aqui, eu já estou usando a relação direta de variação, que é mais rápida. Poderia fazer isso aqui? Poderia, só que não seria muito prático, você ia trabalhar mais um pouquinho. Se você fosse fazer aqui as duas conversões, eu teria 42 dá para 5, assim como Fahrenheit menos 32 dá para 9, você ia achar que a primeira temperatura Fahrenheit aqui corresponderia a 107,6. Aí na outra, Bezão, você ia aplicar de novo. 36 está para 5, assim como Fahrenheit menos 32 está para 9, você acharia que essa temperatura Fahrenheit ficaria 96,8. E aí você faria a variação normalmente. Eu teria 107,6 menos 96,8. Repara que eu teria 10,8 graus Fahrenheit. Mas seria mais trabalhoso. Então é melhor você trabalhar com a relação direta de temperatura e não de variação. Próxima questão, Bezãozão, é a questão 109. Vamos lá. Você vai ler o texto para mim aqui, vamos agilizar. Para um pouquinho aqui o vídeo, dá uma lida na questão e vamos aqui. Qual rodovia permite aos veículos trafegar com a maior velocidade? Visão, como eles estão com velocidade constante, velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo. Na velocidade de A, eu vou ter 45 dividido por meia hora. Eu vou achar que a velocidade de A é 90 km por hora. Aí a gente vai achar que é a velocidade de B. 70 por 1. Velocidade de B, 70 km horários. Vamos lá, velocidade de C, Bzão. 120 dividido por 1,5. Augusto, VC dá 80 quilômetros horários. A gente vai estar calculando cada um deles, tá, Bzão lindo? Então, velocidade de D, repara, 25 por 0,25. 100 quilômetros horários. Até agora está maior. No ponto E, Bzão, eu quero 90 por 0,75. Augusto, quando eu faço essa continha aqui, eu vou achar 120 quilômetros horários. Observa que essa aqui é a velocidade máxima que a gente... Portanto, a alternativa é a correta. Bzãozão, vamos lá, mais uma questãozinha de escalas. Dá uma lida para mim aí. E você está observando nessa questão que ele quer que a gente relacione as escalas Celsius com a escala Rankine. A gente vai fazer aqui as 3 barrinhas e temperatura de fusão do gelo na Celsius é 100. A Rankine, ele me fala que é 491,67 graus. Temperatura de ebulição da água na Celsius é 100, na Rankine 671,67. Tá. Eu quero saber qual é a temperatura Celsius que se relaciona com a temperatura Rankine. Vamos lá. Eu gosto de fazer aquela história do barriguinha, barrigão, tá? Barriguinha. Pelo barrigão. Então, PC menos 0 sobre 100 menos 0, temperatura Rankine
menos 491,67, o 671,67 menos 491,67. Ora, Bezão, PC vai ficar para 100, vou fazer aqui na linha de baixo, né, para organizar um pouquinho. Assim como temperatura Rankine menos 491,67 está para 180. Vamos simplificar aqui por 10 e vamos ainda simplificar isso aqui por 2. TC está para 5, assim como TR menos 491,67 está para 9. Matemática se organiza como você quiser. Eu vou fazer aqui meio pelos extremos. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que TC vai ficar igual a 5TR menos 2.458,35, todo mundo aqui sobre 9. Então, eu vou dizer que TC vai ser 5 nonos de TR sobre 9, né? Aqui, menos 2.458,35 sobre 9. TC, aqui eu não vou dividir, 5 nonos de TR, Tesão, aqui vai ficar 273,15. Então, eu teria aproximadamente 273, alternativa C. Nossa próxima questão, ele fala para mim que reza a lenda que um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, ele fez um experimento em 1750 e, em tese, o experimento era ele, durante uma tempestade, empinar uma pipa, né, um papagaio com uma chave, para que alguma descarga elétrica atingisse essa chave. Gente, isso aí é romantizando a história. Por quê? Porque se acontecesse isso, ele seria eletrocutado. Na verdade, qual foi a ideia aqui do experimento? Devidamente isolado, protegido, dentro de uma gaiola, se colocou uma haste metálica, pedacinho de metal aqui, então você tinha uma haste. E aí, Augusto, o que é que acontecia? Quando você tem a formação da nuvem, geralmente, Bezão, a nuvem ela fica polarizada com a carga negativa embaixo e a positiva em cima. Não é obrigado, mas geralmente acontece isso. Ora, essa haste aqui, ela está com um fio ligado à Terra. Então, eu tenho aqui a ideia do aterramento. Aí, Augusto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma separação de cargas na Terra, no qual uma parte dos prótons ficam aqui e os elétrons, por repulsão, vai para a Terra. Quando isso acontece, existe a possibilidade de eu ter uma descarga elétrica. Então, nesse caso aqui, pode acontecer a ideia da descarga. Então, o experimento dele foi protegido, bonitinho, acontecendo isso aqui. Tá. Na hora que eu tenho a separação de cargas sem envolver a Terra, eu vou dizer para você que eu tenho só uma polarização. Na hora que eu tenho uma separação de cargas envolvendo a Terra, eu tenho um processo de eletrização por indução. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Quando eu tenho a nuvem eletrizada no metal, a carga da nuvem induz uma polarização da haste, que ela vai ficar positiva, deixando lá os elétrons na Terra, e aí o processo que acontece isso é o processo de indução, por quê? Porque a gente está envolvendo a Terra. Então, o
processo de eletrização por indução, nossa resposta seria o item B, Bezãozão. Bom, vamos lá agora para a próxima questão, que é a 118. Mesmo estilo, bem parecida. Agora aí, o que é que acontece nessa questão, Bezão? Ele fala para mim que você vai pegar um lápis ou caneta e vai deixar esse lápis ou caneta eletrizado por atrito. Pode ser positivo ou negativo, estou botando aqui aleatório. E vai pegar isso aqui e colocar próximo a um papel neutro. Tá, quando acontece aqui, o que é que vai acontecer, Bezão? Eu vou ter uma separação de cargas nesse papel. Só que essa separação de cargas aqui no papel, ela não envolveu a Terra. Tá, então, quando eu tenho a separação das cargas envolvendo a Terra, eu tenho uma indução. Separação de cargas sem envolver a Terra, eu vou ter uma polarização. Então, aqui o que ocorre, Bezãozão, é uma polarização, daí a nossa resposta, seu item E. Próxima questão, por favor, a questão 123. Ele fala para mim que o raio é uma descarga elétrica que pode atingir mais de 100 milhões de volts e que ele flui da atmosfera. Via de regra, qual é o processo do raio, Bezãozão? Você tem a nuvem, você tem o solo. Essa nuvem, quase sempre, repito, ela fica eletrizada com essa distribuição aqui. Quando acontece isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou induzir na superfície da Terra cargas de sinais opostos. De tal modo que vai ser estabelecido aqui, nesse meu exemplo, um campo elétrico. Se essa carga aumentar muito, eu vou falar para você que houve uma quebra da rigidez elétrica, do poder de isolamento da nuvem. E aí eu tenho uma descarga elétrica. Bom, aí o que é que acontece agora? Quando essa descarga elétrica chega e ela atinge um condutor, a maior parte dessa energia que foi desprendida dessa corrente, ela vai fluir pelo condutor. Quando essa descarga elétrica atinge um isolante, o dielétrico é aquele que tem dificuldade em deixar a corrente passar. Quando ele atinge o dielétrico, ele vai bloquear a passagem da maior parte dessa corrente, vai dificultar a passagem. Então ele tem que pegar essa energia que ele bloqueou e jogar ela fora, na forma de calor, ele vai dissipar. Só que não existe condutor perfeito, não existe isolante perfeito. Então, nunca eu vou ter 100%. Vale eu lembrar um pouquinho lá daquela terceira lei da termodinâmica. O rendimento de qualquer coisa é menor do que 100%. Então, eu vou ter aí uma parte dessa energia sendo perdida, sendo dissipada. Então, vamos lá. Ele vai atrair o raio? Não, não vai atrair o raio por indução, escolhendo o melhor caminho. Se o material fosse condutor, tudo bem, eu podia pensar que ele ia facilitar o escoamento do raio, mas ele está falando aqui para a gente que esse material que nós estamos analisando é um isolante elétrico, então ele não vai querer atrair. Distribuir a carga, essa distribuição de carga, de novo, seria um condutor. Dissipar integralmente, não existe esse 100% aqui, então não tem dissipação integral. Logo, ele vai dissipar o quê? A maior parte da energia, mas não 100% dela, porque não existe nada perfeito. Próxima questão, Bezãozão, ele fala aqui de pirômetro, e observa que ele está me dando aqui duas temperaturas na escala Celsius, e está pedindo para eu responder qual é a temperatura na escala absoluta, qual é o pré-requisito. Você lembrar da conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit.
Celsius e Kelvin, perdão, Bisolino. A temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Gente, essa aqui é a relação entre as duas escalas. Tati Augusto, e agora o que é que a gente vai fazer quando eu já tenho essa relação? Você vai substituir o Kelvin, Bezão, por 50 e por 3.000. Então, qual é a temperatura Kelvin? Eu vou chamar isso aqui de temperatura 1. Qual é a temperatura Kelvin correspondente a 1? Menos 50 mais 273. Augusto, isso aqui me daria quem? 223 Kelvin. Agora, Bezãozão, eu vou chamar isso aqui de temperatura 2. Eu vou fazer de novo, ó. Qual é a temperatura Kelvin correspondente a 2? É 3.000, é a Celsius, mais a Kelvin de conversão, que é 273. Então, a segunda temperatura corresponderia a quem? 3.273 Kelvin. Logo, minha respostinha correta é a alternativa E. Bezão lindo. Na próxima aqui, ele está me dando uma questão de velocidade média. Eu vou pedir para você dar uma pausadazinha no vídeo ou pegar a tua prova e ler a questão, mas vamos utilizar a nossa resolução. Eu sei que velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Tati Augusto, a velocidade que ele está me dando aqui na questão é 40 km por hora e a extensão da via é de 10 km. Então, Bezão, 40 vai ser 10 dividido pelo tempo. Vamos fazer aqui meio pelos extremos. 40 ΔT é igual a 10. Tá, vamos dar uma cortadazinha aqui. E aí eu vou te falar que esse intervalo de tempo é 1/4 de hora. Mas, tio, as alternativas estão em minutos. Beleza. Nós vamos pegar esse 1/4 e multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Quando eu faço isso, eu vou encontrar, Bezão lindo, 15 minutos. Aí a nossa resposta correta é a letra B. Próxima questão, Bezão. Ele pergunta para mim o seguinte: por que é que quando eu vou medir a temperatura com o termômetro, eu vou esperar alguns instantes para poder fazer a leitura? O termômetro, ele é um instrumento que ele faz a leitura indireta da temperatura. Então, o que é que acontece? O termômetro precisa entrar em equilíbrio térmico com a substância para que, a partir daí, ele possa dizer qual é a temperatura da substância, dando a própria temperatura que ele está. Então, esse 3 a 4 minutos aqui é o tempo preciso, necessário, para a gente encontrar o equilíbrio térmico, para que eles fiquem com a mesma temperatura, que é a lei zero da termodinâmica. Próxima questão, Bezãozão, questão 133, ele está falando aqui para a gente, nessa questão 133, a respeito de uma descarga elétrica, né? Então, na hora que eu tenho uma descarga elétrica, o que é que vai acontecer? Eu preciso que os elétrons sejam conduzidos por algum sistema. Bom, a questão está falando aqui que na hora que eu estou lá tomando banho e eu quero trocar a temperatura do chuveiro, correto, né? Seria eu usar um chinelo de borracha para ir lá mexer no botãozinho do chuveiro para evitar tomar uma descarga. Só que ele fala para mim que esse chinelo não é tão eficaz. O que é que não é eficaz? Não existe nenhum isolante perfeito, não existe nenhum condutor perfeito. Quando eu tenho um condutor, eu digo que ele não vai conduzir 100%, porque existe a resistência elétrica. Na hora que eu tenho um isolante, eu vou te falar que esse isolante ele protege até o ponto do campo elétrico ficar tão intenso que esse isolante passa a ser um condutor, como é o caso no ar nas descargas elétricas. O fato do isolante perder o poder de isolamento dele, do isolante tornar-se condutor,
a gente usa esse conceito como sendo ruptura da rigidez elétrica. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter como resposta correta o item B. O que é essa rigidez, ruptura da rigidez elétrica? O isolante passa a conduzir a corrente. Ele perde o poder de isolamento dele. Perdendo esse poder de isolamento, eu vou te falar que a gente tem a quebra da rigidez elétrica. Um abraço, bons estudos, obrigado pelo teu interesse em querer aprender um pouquinho mais. Até o próximo encontro.